Olá, alunos! Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Eu estou com o livro na página 160. Vou explicar para vocês o que seria o numeral em língua portuguesa. Vamos primeiro acompanhar a leitura. Vamos lá, então. Numeral. Leia as frases a seguir. São 4 as estações do ano. Nino mora no 10º andar. Comi meia goiaba. O triplo de 4 é 12. Nas orações acima, as palavras 4, 10º, meia, triplo e 12 são numerais. Os numerais classificam-se em, vamos ver, cardinais, quando indicam a quantidade de elementos. Em qualquer situação, Dora tem 8 anos, Michele tem 9 pirulitos. Ordinais, indicam a ordem ou a posição dos elementos numa série. Exemplo, fui o primeiro a chegar. Cláudia mora no 3º andar. Cheguei em 11º lugar. Multiplicativos. Indicam uma quantidade multiplicada. O triplo de 2 é 6. O dobro de 4 é 8. Fracionários. Indicam a quantidade dividida. Li 1/4 do livro. Fiz 1/3 dos exercícios. Agora vou ler para vocês aí essa tabelinha que vem embaixo aí no seu livro, que tem os números cardinais, que são números que mostram uma quantidade de elementos, seja em qualquer situação, e depois vem os ordinais, o que dá ordem, tá? Vocês vão ver que tem alguns ordinais aí que nós ainda não conhecíamos na matemática, né? Pois nós já vimos os números ordinais na matemática. Entretanto, lá na matemática, nós vimos os números ordinais com outro olhar, né? Para saber escrever os números mesmo em forma matemática, né? Os algarismos dos números ordinais, mas aqui na língua portuguesa esse numeral ele vem para nos ensinar a escrita correta deles e como eu utilizo ele nos meus textos, nas minhas redações, ok? Então vamos lá para a tabelinha. Cardinal. Então, eu vou ler o cardinal e depois eu vou ler o ordinal, tá? Acompanha aí comigo, ó. 1 primeiro, 2 segundo, 3 terceiro, 4 quarto, 5 quinto, 6 sexto, 7 sétimo, 8 oitavo. 9 nono, 10 décimo, 11 décimo primeiro, 12 décimo segundo, 20 vigésimo, 30 trigésimo, 40 quadragésimo, 50 quinquagésimo. E vamos lá. 60 sexagésimo, 70 septuagésimo, 80 octogésimo, 90 nonagésimo, 100 centésimo, 200 duzentésimo, 300 tricentésimo, 400 quadrigentésimo, 500 quingentésimo, 600 sexcentésimo, 700 septingentésimo, 800 octingentésimo, 900 nongentésimo, 1000 milésimo, milhão milionésimo, bilhão bilionésimo,
Veja que nesse finalzinho aí, nós vimos alguns, como por exemplo, nongentésimo, que é 900, que nós ainda não conhecíamos. Então, repetindo, na matemática nós aprendemos a escrever os números ordinais a partir dos algarismos do próprio número, certo? E saber utilizá-los lá dentro da matemática. Aqui na língua portuguesa nós vamos nos atentar à escrita, como eu escrevo, por exemplo, 900 em números ordinais, como eu escrevo, por exemplo, 700 em números ordinais, né? E como eu posso também estar utilizando ele dentro da minha escrita. Eu posso colocar esses números ordinais dentro de um texto, dentro de uma história, dentro de uma redação, de forma escrita na língua portuguesa e não em algarismos, em numerais, tá? Agora leia alguns dos numerais multiplicativos mais usados. Então agora tô nessa parte aqui, ó, na segunda tabelinha, tá? Vamos lá. Então eu vou ler o cardinal, que é a quantidade normal dos elementos, e depois eu vou ler o multiplicativo. Então vamos lá, ó. 2 duplo ou dobro, 3 triplo, 4 quádruplo, 5 quíntuplo, 6 sextuplo, 7 sétuplo, 8 octuplo, 9 nonuplo, 10 décuplo, 11 undécuplo, 12 duodécuplo e 100 centuplo. Por fim, veja alguns fracionários mais comuns: 1 milésimo, 1/100avos, 1/100º, 1/20avos, 1/11avos, 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 e metade, ok? Então, a gente viu aí alguns numerais, tanto na forma escrita deles e sabendo que eu posso utilizá-los nos meus textos e redações, sem precisar colocar o algarismo da forma matemática de escrevê-los, tá? Agora eu vou passar para vocês aí os exercícios do livro e do caderno e até já já. Um beijo para vocês!